Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai trabalhar o capítulo 10, que é intitulado A Guerra Fria e a Expansão do Comunismo. Nós pulamos lá do capítulo 7 da apostila de vocês, que era a Segunda Guerra Mundial, lá e os totalitarismos, e a gente vai pular lá pro capítulo 10, tá? Depois a gente retoma os outros capítulos que nós não trabalhamos por hora. A Guerra Fria, então, ela foi um período muito importante da história e ela vai dialogar muito com o nosso período contemporâneo, com a nossa atualidade. Ela fala muito dos novos contextos, das novas relações internacionais entre o mundo capitalista e o mundo socialista. A Guerra Fria ela durou de 1945 a 1991, com o fim da União Soviética. Vocês podem observar que a prof colocou aqui a data para vocês de 1989, tá? 1945, o fim da Segunda Guerra Mundial. 1989 é a data em que a gente vai ter a queda do Muro de Berlim, tá? Então, alguns historiadores pontuam que a Guerra Fria terminou quando a gente teve a queda do Muro de Berlim e outros já dizem que a Guerra Fria terminou lá em 1991, quando nós tivemos o esfacelamento da URSS, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse nome de Guerra Fria é porque a gente não teve um conflito direto entre as potências envolvidas. Ela não partiu propriamente para um conflito bélico, para um conflito militar. Na verdade, ela foi uma guerra de ameaças, uma guerra de flertes, tá? E onde nesse conflito a gente tinha disputas ideológicas, esses países buscavam implantar a sua ideologia e também áreas de influência, disputas por áreas de influência. Compreendo então que a partir dos ataques às cidades japonesas de Hiroshima e de Nagasaki, que foram promovidas pelos americanos em 1945, já ali essa bipolaridade era formada. Então, o Japão ele era a última grande potência das forças do eixo na Segunda Guerra Mundial. Já sabemos então que a Alemanha e a Itália, elas haviam passado pelo seu processo de crise, uma vez que o Mussolini e o Hitler eles já haviam sido mortos, né? Então, nesse momento, o Japão era a última potência a ser derrotada, e os americanos desenvolveram esses dois ataques nessas áreas civis, e é possível então perceber que o lançamento dessas bombas, como os Estados Unidos eles conseguiram então acabar com a Segunda Guerra Mundial e derrotar a última potência que ainda estava viva, né, que era o Japão, e ao mesmo tempo ameaçar a URSS. Tá, mas aí se vocês se lembrarem, lá na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a URSS, eles estavam do mesmo lado, eles eram do lado dos aliados. Então, como os Estados Unidos queriam ameaçar a URSS? Então, percebam, a partir de 1945, essas duas são as principais potências, como a prof colocou aqui para vocês. Estados Unidos desponta como uma potência econômica e o URSS ela era detentora do maior exército do mundo, ou seja, ela vai se destacar na questão militar, na questão expansionista, certo? Então, percebam como os americanos eles já têm esse interesse negativo de alguma maneira de causar um incômodo na Rússia, nas repúblicas soviéticas, lançando então as bombas em Hiroshima e em Nagasaki. E aí vocês devem estar se perguntando que lado eram essas potências envolvidas, né? Então é aí que vai entrar essa questão da ordem mundial bipolar. Bi significa dois, polar, polos, ou seja, nós vamos ter o polo norte e o polo sul. Só que a gente vai trabalhar com outras nomenclaturas, tá? Então a gente vai trabalhar com capitalismo e socialismo, certo? Então, cada modelo ele vai ser representado por uma potência nesse período. Então, cada uma dessas ideologias, o capitalismo vai ser representado pelos Estados Unidos e o socialismo vai ser representado então pela URSS, que eram as duas grandes potências econômicas e militares que despontaram após a Segunda Guerra Mundial. Tá? A Guerra Fria ela já começa no final da Segunda Guerra Mundial. Tá? Vocês devem estar se perguntando,
foi uma guerra que emendou na outra, basicamente, tá? Então a gente vai ter a Guerra Fria como um conflito anterior. São guerras completamente diferentes. Na Guerra Fria, a gente não parte para cima com ataques e frentes de batalha, como aconteceu na Primeira e na Segunda Guerra, tá? Onde a gente tinha tanques de guerra, trincheiras, armas, enfim. Na Guerra Fria, é partido então para ameaça, principalmente em relação à ameaça atômica. A bomba atômica ela vai se tornar então um avanço tecnológico muito importante nesse período, mas a gente vai falar então da Guerra Fria mais para frente, da questão da bomba atômica. Eles vão dizer o seguinte, olha, lançando essas bombas, eles estão dando um recado, tipo, olha só, eu tenho esse tipo de arma, eu tenho essa maneira de fazer guerra. Se você tiver também, maneiro, legal. Mas se você não tiver, você não se meta comigo. Os americanos, então, por meio da ameaça da bomba atômica, por meio de chantagens, uma guerra que se fez muito mais pelo meio das ameaças, e a URSS, ela também com um bom poderio militar, com tecnologia bem avançada para aquele período, com um exército muito forte, eles vão dar início então àquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria, tá? Então as duas potências, elas não chegaram a se enfrentar diretamente, elas se enfrentaram só no campo tecnológico, no campo ideológico, tá? Então não teve um conflito bélico entre essas duas potências. A gente não vai ter então um derramamento de sangue. O presidente Harry Truman dos Estados Unidos, ele desenvolveu uma doutrina de ameaças internacionais em 1947, que vai ser chamada de Doutrina Truman. Truman, na verdade, ele fez um discurso em 1947 que os principais tratados após a Segunda Guerra Mundial já haviam sido tratados, como a Conferência de Tehran e a Conferência de Potsdam, também havia sido criada nesse contexto. Então já havia passado por todo esse processo de criação. E a Alemanha ela já havia sido dividida em oriental e ocidental, uma influenciada pelos Estados Unidos e outra pela União Soviética. E nesse momento que Truman vai então ser muito claro. Ele vai dizer: precisamos impedir de alguma maneira o avanço da política socialista. O socialismo não é uma política vantajosa para o mundo contemporâneo. Entendam então que a bipolaridade ela vai ser uma vertente internacional até o fim do grande bloco dos países socialistas, até 1991. E é o grande motim então que vai levar à Guerra Fria. Então, resumindo, a gente pode definir a Guerra Fria como um conflito bipolar entre as duas potências e de ameaças iniciadas pelo presidente Harry Truman dos Estados Unidos. Conflito bipolar, por quê? Porque envolveu dois polos, duas ideologias, tá? Que era o capitalismo e o socialismo, duas potências, uma econômica e uma militar, que eram os Estados Unidos e a URSS, e uma guerra então de ameaças iniciada por parte da doutrina Truman, criada pelo presidente norte-americano, pelo presidente dos Estados Unidos. Galera, como funcionava o sistema capitalista então? A gente tinha a garantia da propriedade privada dos bens, você era dono daquilo que você possuía. A gente tinha então um capital acumulado, tá? Nós tínhamos leis que garantiam a escolha de um determinado produto que você quisesse comprar, tá? A gente vai ter então uma política de consumismo, tá? Estimulada principalmente pela propaganda feita pelos meios de comunicação de massa. Isso vai acontecer principalmente lá nos Estados Unidos com o American Way of Life, que a gente já estudou, tá? Isso tudo vai fazer com que a gente tenha um aumento também das desigualdades sociais, ou seja, muita gente com pouco e pouca gente com muito. E os Estados Unidos, então, foram a principal potência responsável por difundir essa política, essa ideologia do capitalismo. O sistema socialista. Os meios de produção, eles deveriam passar por um processo de socialização, todos deveriam ter acesso, tá? A gente vai ter, então,
propriedades sendo propriedades do Estado, tá? Então não existe propriedade privada, apenas propriedade estatal. Os trabalhadores também deveriam servir à coletividade e ao Estado. A gente tem uma planificação da economia por parte do Estado e a gente tem a expansão do socialismo real, que foi aquele que foi implantado na URSS. E a gente vai ter a existência também de um único partido político, que era o Partido Comunista. Essa ideologia tentou ser implantada, então, pela URSS, o socialismo. A criação da ONU, Organização das Nações Unidas, ela veio a substituir a Liga das Nações e o seu objetivo central era manter a paz mundial, promovendo a diplomacia entre os estados independentes do globo. Possui atualmente 5 membros permanentes: Estados Unidos, França, União Soviética, China e Inglaterra. O início da Guerra Fria, então. Em 1946, Churchill, que era o presidente da Inglaterra, ele tinha visitado os Estados Unidos e ele tinha dado um toque lá para o comandante dos Estados Unidos, que era o Harry Truman, sobre o avanço da URSS no leste europeu, tá? Lá na construção da estrada da Cortina de Ferro, tá? Em 1947, o Truman, então presidente dos Estados Unidos, ele lançou a doutrina Truman, que a prof já mencionou para vocês. Os Estados Unidos, então, eles assumiram uma posição de líderes dos países capitalistas ocidentais, oferecendo apoio econômico e militar aos países capitalistas da Europa. Tá? Então, essa doutrina, ela teve início, foi ela que deu início ao conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Lá na apostila de vocês tem um subtítulo que está intitulado Toma lá, da cá. Tá? Então, isso significa, o que um faz de um lado, o outro vai praticamente copiar, vai fazer a mesma coisa. Então, os americanos, eles desenvolvem o chamado Plano Marshall, tá? É um plano econômico que tem, então, a função de ajudar a Europa após a Segunda Guerra Mundial para que ela não ficasse pobre e em crise. Então, para os americanos, não seria interessante que a Europa mergulhasse numa crise. Todo governo que entra numa crise acaba tendo um governo interventor, então, como a gente teve lá na Alemanha com o nazismo, na Itália com o fascismo. E essa intervenção, ela não é legal, porque lembra o socialismo, né? A intervenção estatal está muito, então, vinculada ao socialismo. E aí, que o Plano Marshall, então, ele vai emprestar dinheiro para esses países para que eles possam se revitalizar após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então, em contrapartida, a gente vai ter o RS. Nós temos a partir daí, gente, após o final da Segunda Guerra Mundial, aquilo que a gente vai chamar de países do terceiro mundo. Esses países do terceiro mundo, eles são oriundos do processo de independência das colônias da América e também da Ásia, tá? E eles não tinham a pretensão de adotar nem o regime capitalista, nem o regime socialista. Então, essas nações recém-independentes, elas vão se reunir na Conferência de Bandung, na Indonésia, tá? E lá elas vão dizer o seguinte, elas vão discutir o seguinte, que elas têm o direito à liberdade plena e independente, e elas condenavam o imperialismo e o racismo, tá? Que era praticado com elas, porque existia ainda aquele vínculo colônia-metrópole, tá? Então, quando elas se tornaram independentes, esse vínculo foi quebrado. E elas também exigiriam, então, um papel mais ativo nas questões internacionais. A partir daí, eles dão início ao movimento dos países não alinhados, tá? Então, eles rejeitavam aquela ordem bipolar do capitalismo ou do socialismo. Tá? E eles acreditavam que o mundo estava dividido em países ricos e países pobres. Os países não alinhados, eles se autodefiniram então como países formadores do terceiro mundo, tá? Então, primeiro mundo, os países ricos, tá? Segundo, os países em desenvolvimento e terceiro, os países então pobres, os países do terceiro mundo. O movimento do terceiro mundismo, então, ele atribuía às nações imperialistas a culpa pelo descompasso econômico do terceiro mundo, tá? Da economia deles estar, assim, prejudicada, ok? Em contrapartida, então, a gente vai ter o URSS, tá? O socialismo, ele fazia a mesma coisa, mas com o Comecon,
tá? Que é o Conselho de Assistência Mútua, desenvolvido pelas potências socialistas nesse período, pelo próprio governo soviético, no sentido também de auxiliar economicamente os países socialistas. Cada um vai tentar então formar o seu grupo com o seu próprio plano econômico. Já no ramo militar, a gente vai ter então a OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Ela teria então a função de intervir em regiões para impedir o avanço dos blocos socialistas. Do outro lado, então, a gente vai ter o Pacto de Varsóvia, tá? Que vai ser o braço militar então dos países socialistas. Na verdade, o Pacto de Varsóvia ele vai simbolizar o poder político do Partido Soviético, tentando então influenciar as repúblicas do leste europeu, tá? Para aderirem também ao socialismo. E aí, por último, a gente vai ter o desenvolvimento das inteligências militares de cada lado, né? A CIA, que é a Companhia de Inteligência Americana por parte dos Estados Unidos, e a KGB, tá? Que vai ser então o serviço de inteligência dos soviéticos nesse período. É o período então da espionagem internacional, dos agentes secretos. O cinema americano ele também vai incentivar a guerra para o seu lado, né? A Guerra Fria ela aparece muito na literatura, no cinema, nos quadrinhos, nos cartoons, tá? E ela tenta então de alguma maneira criar desavenças culturais entre ambos os lados. De um lado, então, a gente vai ter a defesa do estilo de vida americano e do outro a defesa da propriedade socialista, da prosperidade socialista. A divisão da Alemanha, então. Terminou a Segunda Guerra Mundial, o bloco dos aliados, que era formado por Estados Unidos, Inglaterra, URSS e França, eles vão dividir o território da Alemanha, tá? Então, a Alemanha vai ser dividida na região oeste e na região leste em 4 partes, tá? Então, a gente vai ter no oeste 2 partes, uma pertencente à Inglaterra e outra aos Estados Unidos, e na parte leste uma pertencente à França e outra pertencente à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que a gente consegue perceber aqui? Inglaterra, Estados Unidos e França são capitalistas, o URSS é socialista. Então, em 1940, os países capitalistas, eles se uniram e formaram o lado ocidental alemão, tá? E chamaram ele de República Federal da Alemanha, RFA, também conhecida como Alemanha Ocidental, com a capital em Bonn. E o lado oriental, ele ficou vinculado ao URSS, tá? E nessa região, então, formou a República Democrática Alemã, a RDA, também conhecida, então, como Alemanha Oriental, com capital em Berlim. A capital da Alemanha, que estava sob as possessões da URSS, ela também foi dividida, tá? Em 2 partes, 2 áreas de influência, o lado capitalista e o lado socialista. Capitalista a oeste e socialista a leste. A gente tem então em 1861 a criação do Muro de Berlim. Esse Muro de Berlim ele foi construído então para evitar a passagem de um lado para o outro. Então, do lado capitalista para o lado socialista ou do lado socialista para o lado capitalista. Esse muro durou 28 anos. Só caiu lá em 1989.